Então hoje a gente vai falar, né, sobre o capítulo 28 do livro de Êxodo. A gente vai estudar sobre as vestes sacerdotais, né? Então eu vou falar passo por passo dessas vestes aqui, né? Essa veste é do sumo sacerdote. A gente vai ver que a veste do sumo sacerdote era essa, e a veste dos sacerdotes e dos auxiliares do sacerdote era outra, né? Não é a mesma do sumo sacerdote. Essa é a veste do sumo sacerdote. Então eu vou explicar daqui a pouquinho, né? O que representa cada coisa aqui, o que é cada coisa aqui da veste do sumo sacerdote, né? E vamos explicar também sobre a veste dos sacerdotes. Outra coisa que a gente vai falar também, né? Às vezes a gente fala que a gente pensa que todo levita é sacerdote, né? E não é. A gente vai entender isso hoje. Não é, todo levita não é sacerdote, né? Mas a gente vai lembrar o contexto que a gente estava aqui. A gente lembra que aqui ainda os levitas não haviam sido separados, né, para o sacerdócio. Então aqui ainda compreendia-se, né, uma nação santa, né? Mas a gente vai falar sobre tudo isso hoje e vai entender, né, que nem todo levita é sacerdote. Então há uma diferença, né? Existe uma regra para ser sacerdote. Não é só quem é levita. Não é todo levita que é sacerdote, não é? Veio da tribo de Levi e é sacerdote. Não, não é assim. A gente vai entender isso hoje, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui. Então a gente vai entender isso hoje. Agora a gente vai falar sobre o capítulo 28, né? É um pouquinho comprido o capítulo 28, só que é bem simples. Eu vou explicando com o desenho do sacerdote e a gente vai entendendo. O versículo 1 diz assim: faça, né, também vir para junto de ti. Então a gente lembra que a gente ainda tá naqueles 45 dias que Moisés fica lá em cima no Monte Sinai falando com Deus, né? Que Deus havia mandado Moisés ir, porque Moisés vai receber as tábuas, né? Então Moisés está lá em cima com Deus. Então a gente está vendo o que está acontecendo nesses 45 dias que Moisés está lá com Deus, né? Então aqui está falando sobre esses 45 dias ainda. Então a gente lembra que nos 45 dias Deus falou sobre a arca, Deus falou sobre o candelabro, Deus falou sobre o tabernáculo, Deus falou sobre a mesa da proposição, Deus falou sobre o átrio, né? A gente viu na aula anterior o átrio, sobre o altar de bronze, e agora Deus vai falar sobre as vestes de quem vai entrar ali trabalhar. Então ele vai falar, agora Deus vai falar que tem uma veste específica, não é assim, você não vai trabalhar com qualquer roupa para Deus, né? Vai ter uma veste específica para você fazer o serviço de Deus, né? Então tem todo um ritual ali também nas vestes. Então a gente vai ver agora sobre isso. No versículo 1 diz assim: faça também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos, né, os filhos de Arão, com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes. A saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, o que acontece? Às vezes a gente pensa, né, que todo levita é sacerdote. Não é. Não é. A Bíblia é bem clara. A gente pensa que todo levita é sacerdote, não é. Aqui, né, não há ainda esse contexto de levitas, né? Por quê? Porque levitas ainda não foram separados aqui. A gente vai ver que os levitas vão ser separados mais para frente. Aqui ainda havia um propósito de uma nação santa, né? A gente lembra que Deus havia falado com Moisés, né? Havia falado com o povo ali também no Monte Sinai em voz alta, todo mundo ouviu, temeu, né? Tremeu e temeu ali a Deus e não ouviram, não quiseram ouvir mais a Deus. Então, a princípio, o propósito de Deus era levantar uma nação santa. Então a gente lembra disso, que era uma nação santa. Então a nação inteira de Israel ia ser uma nação separada por Deus, né? Para ensinar sobre Deus. Então eles eram uma nação que ensinaram ao mundo sobre Deus, né? Mas algo vai dar errado, a gente vai ver, né? Nesses 45 dias que Moisés vai ficar lá em cima, algo vai dar errado e Deus vai acabar separando só uma tribo para ser sacerdote dele, né? Que vai ser a tribo de Levi. Então, agora, enquanto Moisés está lá os 45 dias e 45 noites lá com Deus, ainda havia o propósito de ser toda aquela nação santa. Então, não ia ser o sacerdócio só da tribo de Levi. Então, até aqui ainda não havia o sacerdócio só da tribo de Levi, né? A gente vai ver que, na verdade, né, o sacerdócio vai ser de uma casa. Não vai ser de uma tribo, vai ser de uma casa. A gente vai entender isso agora. Então, o que acontece? Deus havia um propósito ali de ser uma nação santa. Então, Israel ia ser uma nação santa e ela ia ensinar as outras nações. Mas algo deu errado, a gente vai ver mais pra frente o que deu errado nesses 45 dias que Moisés vai ficar lá em cima. Uma aberração vai acontecer lá embaixo. E isso vai fazer com que Deus separe uma tribo. Então, ao invés, a gente lembra que Deus tinha feito. Deus tinha feito
uma consagração de todos os primogênitos. Quando houve a morte dos primogênitos lá no Egito, Deus falou o quê? Agora os primogênitos são meus. Então, os primogênitos serão os meus consagrados, né? Então, os primogênitos seriam a tribo escolhida para sacerdócio, né? Para quê? Para fazer o serviço de sacerdócio, os primogênitos, e também para auxiliarem no sacerdócio, né? De quem fosse escolhido para sacerdócio e até auxiliares também. A gente vai ver que existem auxiliares. Então, eles iam ser separados para auxiliares. Então, todos os primogênitos de todas as tribos, né? De todas as tribos iam ser separados para o trabalho de Deus. Então, eles iam ser consagrados para Deus e iam ser separados para o trabalho de Deus. Então, aqui Deus está falando sobre isso. Ainda não houve a separação de uma tribo para esse intuito, né? Então, por enquanto, Deus ainda está considerando que todos os primogênitos são consagrados a Ele. A gente vai ver mais para frente que vai acontecer uma aberração lá embaixo. Eles vão criar um bezerro de ouro, enquanto Moisés está 45 dias lá no monte falando com Deus, né? Então, quando Moisés voltar, vai ter uma guerra ali entre eles, né? Porém, uma tribo não vai ficar dividida. Todas as tribos vão ter divisões ali. Umas tribos vão querer adorar o bezerro, outras vão querer adorar o Deus de Israel, né? Porém, uma tribo não. Uma tribo não vai se dividir. Uma tribo vai adorar só o Deus de Israel, que é a tribo de Levi. Então, a gente vai ver isso quando Moisés descer, no final dos 45 dias. Então, Levi vai ser separada como a tribo santa, né? A tribo de Deus. Então, a tribo que vai prestar serviços para Deus. Porém, o sacerdócio, né, é diferente. O sacerdócio é mais do que isso, né? O sacerdócio seria aquele, né, que tem como se fosse uma procuração, né? Que pudesse chegar mais próximo de Deus. Não é todo mundo. A gente vai ver agora que é só uma casa. Então, nem todo levita é sacerdote. Todo levita é auxiliar do trabalho de Deus. Então, todo levita, todo aquele que vem de Levi, mais para frente a gente vai ver que essa tribo vai ser separada. Então, todo levita é auxiliar do trabalho de Deus. Porém, para você ser sacerdote, você precisa ser descendente de Arão. Então, Arão vai ser separado para o sacerdócio. Então, para ser sacerdote, precisa ser descendente de Arão. Se não é descendente de Arão, não é sacerdote. Então, para ser sacerdote, precisa ser descendente de Arão. E o restante da tribo de Levi que vai ser separada vão ser auxiliares desses sacerdotes. Mas os sacerdotes são somente a descendência de Arão. Arão é o sumo sacerdote, a gente vai ver. E a descendência de Arão vão ser os sacerdotes. E quando Arão morrer, claro, aí a descendência dele vai subir como um sumo sacerdote. Vai ser sempre assim, a descendência de Arão. A gente vai ver uma exceção em Samuel, né? Samuel vai vir da tribo de Levi, a gente vai ver que Samuel não vai vir de Arão. Samuel vai vir de Corá. Mas aí eu vou explicar mais para frente sobre isso, né? Por que Samuel pôde ser sacerdote mesmo sem ser descendente de Arão. Não há problema, Samuel vai poder ser sim. E na Bíblia tem o fundamento disso, né? Mas é um tema mais avançado, então eu não vou falar sobre isso agora. Mas por hora, para a gente entender, né, nesse andar que a gente está aqui do estudo, é importante a gente compreender, a gente lembrar que os primogênitos haviam sido consagrados. Então, para quem já está adiantado e já conhece a Bíblia, vai saber que a tribo de Levi vai ser separada, né? Mas existem pessoas que ainda não conhecem a Bíblia e estão aprendendo agora. Então, agora, para você que não conhece a Bíblia e está aprendendo agora, o que acontece? A gente lembra que lá no Egito houve a morte de todo o primogênito, né? Então, houve a morte de todo o primogênito e Deus falou, então, como os primogênitos de Israel não morreram, eles são meus agora. Porque eu poupei a vida deles, porque eu quis. Eles não mereciam ter a vida poupada. Eu poupei porque eu quis, então agora eles são meus. Eu comprei eles, né? Eu não matei eles, eu deixei que um cordeiro morresse no lugar deles, mas eles me eram devidos. Então, eu comprei eles são meus. Então, agora eles vão ser consagrados a mim. Então, a gente lembra disso, a gente já estudou isso. Então, os primogênitos são consagrados a Deus. E o que acontece com isso? Os primogênitos, eles têm que prestar o serviço para Deus. Então, aqui, nesse contexto do capítulo 28, ainda não havia a tribo de Levi separada.
né? A gente vai ver mais para frente que essa tribo vai ser separada. Mas para não causar confusão, né, em quem não conhece ainda a Bíblia e está conhecendo agora, vamos considerar isso, né? Que a tribo de Levi ainda não foi separada. Então aqui a gente está nesse contexto histórico, onde Deus levantou uma nação santa, onde Deus consagrou uma nação inteira, né, para sair e ensinar ao mundo sobre Deus, né, sobre santificação, sobre comunhão, ensinar ao mundo inteiro. Então a gente está nesse contexto. Então, para não atropelar a ordem das coisas, a gente lembra que está nesse contexto. Esquece que Levi vai ser separada, né? Por enquanto a gente não chegou ainda nesse momento histórico. Levi ainda não foi separada como a tribo para Deus. Então aqui ainda não é assim. Então o que acontece aqui? Deus havia separado os primogênitos para ele. Então o que acontece? Os primogênitos foram separados para Deus, então os primogênitos tinham que fazer o serviço de Deus. Então o que Deus está falando aqui? Olha, gente, os primogênitos vão ser os auxiliares dos sacerdotes. Mas não é sacerdote. Primogênito não era o sacerdote. Só era sacerdote quem era descendente de Arão. Então, os outros primogênitos das outras tribos, né? Aqui a Levi ainda não havia sido separada, a gente lembra disso, né? Então, os outros primogênitos das outras tribos seriam o que? Auxiliares dos sacerdotes. Mas o sacerdócio foi dado somente para a casa de Arão. Então, a tribo de Levi inteira não é sacerdote, não era sacerdote a tribo inteira de Levi. Eles eram auxiliares dos sacerdotes, mas os sacerdotes eram os descendentes de Arão. Somente os descendentes de Arão podiam ser sacerdotes. Os outros não, eles eram auxiliares dos sacerdotes. Quem é que entrava ali no tabernáculo, né? Até na parte do santo lugar, ali onde tinha a mesa de proposição e o candelabro. Somente Arão e a casa dele. Os outros não entravam. A gente vai ver mais para frente que, por exemplo, a mesa da proposição, né, são 12 pães ali enfileirados representando as 12 tribos, né? Então, eles são pães consagrados a Deus. Depois de 7 dias, Arão podia comer com os filhos dele e renovar o pão. Tinha que pôr um novo pão ali no lugar. Mas somente somente Arão e os filhos dele que podiam comer esse pão. Mas ninguém podia comer. Somente Arão e os filhos dele. Porque a casa de Arão foi separada como casa de sacerdotes. Então, para ser sacerdote, precisa vir de Arão. Então, não tem como ser sacerdote se veio de outra tribo ou se veio, mesmo que da tribo de Levi, veio de outra pessoa. A gente vai ver mais para frente, mas para não confundir, vai ter uma exceção que é Samuel. Samuel vai vir, né, de um irmão do pai de Arão, né? Então, ele vai vir de um irmão, então ele não vem de Arão, Samuel, mas ele vai ser consagrado sacerdote. A gente vai entender mais para frente. Para não confundir o pessoal agora, a gente vai explicar mais para frente por que ele pôde ser sacerdote, mesmo não sendo da casa de Arão. Mas por enquanto, para a gente entender onde a gente está, a gente tem que compreender, né? Mais uma vez, para fixar a matéria, porque tem gente que nunca estudou a Bíblia, tá vendo agora pela primeira vez, então eu não vou avançar muito, senão a pessoa não vai entender. Então, lembrando, a gente havia estudado que os primogênitos haviam morrido lá no Egito e Deus poupou o povo de Israel, né? E deixou que cordeiros fossem no lugar dos primogênitos. Então, Deus consagrou os primogênitos para si. Então, os primogênitos serviriam como auxiliares dos sacerdotes. Porém, quem são os sacerdotes? A casa de Arão, os descendentes de Arão. Quem vai ser o sumo sacerdote? Arão. E a descendência de Arão serão os sacerdotes. Então, no tabernáculo, só pode entrar quem é sacerdote. Então, a gente vê isso agora no versículo 1, que fala tudo isso que eu estou resumindo aqui, né? Estou tentando explicar porque aqui a tribo de Levi ainda não foi separada. O plano inicial de Deus não era ter uma tribo que prestasse serviços para ele. Não era apenas uma tribo. O plano de Deus inicial era uma nação santa. Era uma nação inteira santa, preparada para ensinar o mundo. O plano de Deus era esse, era uma nação santa, preparada para ensinar o mundo sobre a vinda de Jesus Cristo e sobre a comunhão com Deus. Mas não deu certo, né? Mas aqui, nesse ponto que a gente está estudando, a gente está neste propósito de Deus, né? Então, diz assim no versículo 1, faça também, né? Deus está ali nos 45 dias falando com Moisés no Monte Sinai, né? Enquanto vai entregar as tábuas para ele. Então, Deus fala para Moisés, Moisés, faz também vir contigo Arão,
né? Faz vir Arão contigo, faz vir os filhos de Arão contigo, né? Dentre todos os filhos de Israel, né? Dentre todas as tribos, dentre todas as pessoas, faz vir Arão e os filhos dele somente. Aí diz assim, para me servirem como sacerdotes. Então, quem é sacerdote? Só é sacerdote Arão e a descendência de Arão. Outra descendência do irmão de Arão, a descendência de Moisés, não é sacerdote. É a descendência de Arão. A descendência de Arão é sacerdote. A descendência de Moisés não é sacerdote. Só é sacerdote quem é descendência de Arão. Aqui é muito claro no versículo 1. Para você ser sacerdote, você precisa ser descendente de Arão. Não é descendente de Arão, você não é sacerdote. Então, a gente vai entender sobre isso agora, né? Então, a gente lembra dos primogênitos, né? Que eles prestariam auxílio a esses, eles seriam auxiliadores desses sacerdotes. Então, todo o povo, os primogênitos de Israel, a princípio são os primogênitos de Israel, depois vão ser os levitas. Mas agora, todos os primogênitos de Israel auxiliariam os sacerdotes no trabalho do tabernáculo, no trabalho ali da tenda de Deus. Então, eles ajudariam ali, né? Ajudariam eles ali naquela parte lá de fora onde eles podiam andar, que era no átrio, né? Mas ali dentro do tabernáculo, quem entraria era somente os sacerdotes. E lá dentro do Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, né? Que a gente vai ver isso agora. Aí diz assim no versículo 1, então, né? E eu escolho eles como meus sacerdotes, né? Arão e a descendência dele são separados como meus sacerdotes. A saber, quem são os meus sacerdotes? Olha, Moisés, quem são meus sacerdotes? São Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ou seja, os filhos de Arão. Quem são meus sacerdotes, Moisés? Arão e os filhos dele. O restante dos levitas são sacerdotes de Deus? Não. O restante dos primogênitos, que por enquanto eram aqui os consagrados a Deus, eram sacerdotes de Deus? Não. Deus é muito claro. Quem são meus sacerdotes? Arão e a descendência dele. Para ser meu sacerdote tem que ser Arão e a descendência dele. Como eu disse, vai ter uma exceção mais para frente de Samuel, mas eu não vou falar agora, porque senão vai complicar para quem está entendendo agora a Bíblia, né? Mas, por enquanto, aqui já basta para a pessoa entender, né? Para vocês entenderem quem está pegando agora a Bíblia, né? Então, agora já basta de você compreender que quem foi levantado como sacerdote? A casa de Arão. Quem é o sumo sacerdote? Arão. E a descendência de Arão é sacerdote. E o restante dos primogênitos que foram consagrados a Deus lá desde o Egito são auxiliares dos sacerdotes. Então, todos os primogênitos deveriam ser auxiliares dos sacerdotes. E os sacerdotes são os filhos de Arão. E o sumo sacerdote, Arão. Então, esse é o contexto daqui. A gente vai ver que depois vai mudar isso, né? Porque vai ter uma quebra ali da nação que era para ser santa, não vai ser santa e Deus vai separar uma tribo. Mas por enquanto não, essa nação ainda tinha sido escolhida para ser uma nação santa, né? Eu tô frisando bem para não causar dúvida, né? Para tentar explicar bem, porque às vezes a gente acha que todo levita é sacerdote, e não era todo levita que era sacerdote, é somente a casa de Arão que era sacerdote, somente os descendentes de Arão que eram sacerdotes. E aqui, a princípio, a tribo de Levi não havia sido separada. Então aqui, quando Deus está falando aqui nos 45 dias da primeira vez que Moisés vai, não havia sido separada a tribo de Levi. Então aqui ainda eram os primogênitos. Deus havia separado os primogênitos para fazerem um serviço de auxiliar os sacerdotes. Então aqui os primogênitos deviam fazer esse serviço, que depois é a tribo de Levi que vai fazer. Mas por enquanto aqui, nesse versículo 1 do capítulo 28, o momento histórico era que os primogênitos de Israel consagrados a Deus deveriam auxiliar os sacerdotes. Quem são os sacerdotes escolhidos por Deus? Os filhos de Arão. Quem é o sumo sacerdote? Arão. Então, é nesse contexto que a gente está aqui. Aí, no versículo 2, agora vai começar a falar sobre as vestes do sumo sacerdote, que é o Arão. Então, diz assim, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Então, não é qualquer roupa que vai ser feita. É uma roupa que impõe respeito, né? Para que as pessoas o respeitem, entendam o que ele está fazendo ali, entendam, né, a representatividade dele naquele local. Então, não é qualquer roupa, né? E também há também, né, um significado ali também
com relação à santidade dele, né? Porque ele vai entrar no Santo dos Santos. E a gente vai ver mais pra frente agora, nesse capítulo, que ele vai representando toda a tribo. Ele vai levar toda a tribo de Israel nos ombros. Então tem um significado aqui especial nisso, né? Ele vai levar toda a carga de pecado de todo Israel para purificar Israel. Ele vai entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para purificar toda a Israel, toda a nação de Israel. Ele vai levar elas no ombro lá para chegar, levar consigo o pecado de todos, para ali no Santo dos Santos oferecer o sacrifício em nome de todos, tendo todos ali no ombro deles, né? No ombro dele, e assim toda a nação ser purificada por meio do sumo sacerdote. Então hoje a gente vê que é algo incrível, porque hoje o sumo sacerdote é Jesus Cristo, né? Então hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, e hoje nós somos sacerdotes, nós não precisamos ser filhos de Arão para ser sacerdotes, né? Antigamente precisava, hoje não, hoje nós somos sacerdotes e o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Então agora vai falar sobre as vestes de Arão. Eu já imprimi também uma folhinha bem legal com o desenho das vestes, essa daqui, eu já vou explicar para vocês. Essa veste é do sumo sacerdote. A veste dos sacerdotes e dos auxiliares dos sacerdotes era diferente, não era essa, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Versículo 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Então aqui Deus, né, capacitou, né? Aquela coisa, né? Deus capacita, né? Então, Deus deu habilidade para essas pessoas para fazerem essas coisas. Elas não sabiam e Deus habilitou. Deus deu sabedoria para a pessoa conseguir fazer uma veste perfeita. A gente vai ver que a veste eles trançavam linha feita de ouro. Eles faziam com o ouro um fio e eles trançavam aquele fio na roupa. E Deus deu habilidade para esses homens para fazerem essas artes, né? Para fazer o trabalho manual do candelabro. Imagina, você fazia desenhos ali de flores, tudo. E eles vão, Deus vai capacitar esse povo. Deus vai capacitar esse povo para eles conseguirem fazer esses trabalhos artísticos, né? Inclusive a roupa do sumo sacerdote. Então, no versículo 4 continua: as vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, né? Então, um peitoral é esse daqui, né? Que a gente vai ver, eu vou explicar mais pra frente. É isso aqui, o peitoral. Uma estola, né? Em algumas Bíblias está escrito éfode, né? O que é isso? É o colete, é essa parte roxa. Essa parte roxa. Então, tem que fazer um peitoral, que é essa parte aqui que tem as pedras, a gente vai falar já sobre elas. Vai ser feito uma éfode ou estola, dependendo da Bíblia, tá escrito assim, que é essa parte roxa. E diz aqui, e uma sobrepeles. O que é sobrepeles? Sobrepeles, deve ser. Ela ficava abaixo do colete e acima da túnica. A túnica é essa roupa branca aqui de baixo. Então, era uma capa por cima da túnica branca, essa parte azul. Então, sobrepeles é essa parte azul aqui, a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, vai explicando. Eu vou explicando aqui conforme a gente vai lendo no versículo. Aí diz aqui, uma sobrepeles, né? Uma túnica bordada, mitra e cinto, né? Farão vestes, né? Uma túnica que é essa parte de baixo. E farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Então, farão vestes especiais para Arão e para os filhos de Arão, né? Então, a princípio, as vestes especiais eram somente para os sacerdotes e para os sumos sacerdotes. A gente vai ver que depois os auxiliares também vão ter essa veste especial, né? Mas aqui Deus tinha falado para fazer apenas para os filhos de Arão e para Arão, né? O restante dos auxiliares eram os primogênitos até então. Aí agora continua no versículo 5. Diz assim, agora a gente vai ver sobre o éfode, né? O éfode, ou estola sacerdotal, né? Essa parte roxa aqui. A gente vai falar sobre essa parte roxa. Eu vou lendo e vou mostrando aqui no desenho, tentando explicar aqui no desenho. Eu vou mandar esse desenho depois no grupo do WhatsApp e do Telegram, tá? Mas eu vou apontando aqui onde é cada coisa e vou explicando. Aí no versículo 5 diz assim: tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Então, era uma roupa
muito elegante, muito bonita. Então essa roupa ia ser tecida, né? Ia ser trabalhada, ia ser feita como? Você pegaria ouro, a gente vai ver que eles transformavam o ouro em um fio de linha. E era ouro, o fio de linha era ouro. Eles tiveram essa capacidade, Deus capacitou esses homens para esse trabalho, a gente lembra, né? Então, eles pegavam o ouro, né? E tornavam o ouro em fio. E eles vão trabalhar dessa forma. Vão pegar ali o ouro, o tecido azul, né? O estofo azul, o tecido púrpura, o tecido carmesim e o linho fino. E eles vão trabalhar tudo isso, né, para fazer a roupa. É isso que está dizendo aqui, para fazer qual roupa? Essa roupa aqui que é o colete, né, que é o éfode ou a estola. É essa roupa aqui que está sendo falada agora, essa roupa roxa, né? Essa roupa roxa é o que a gente está estudando agora que foi feita. Foi feita como essa roupa roxa? Foi feita com linha de ouro, né? Então eles fizeram uma linha de ouro. Foi feita com a linha de ouro, tecido azul, tecido púrpura, tecido carmesim e linho fino. Então foi uma coisa bem trabalhada e muito elegante, muito bonita, né? E no versículo 6 diz: e farão a estola, né, ou éfode, que é esse colete roxo, sacerdotal de ouro, né? Então vocês vão fazer ele de ouro, vão fazer ele de estofa azul, que é um tecido azul que eu já havia explicado, né? De púrpura, de carmesim e de linho fino retorcido, obra esmerada, ou seja, vai ser um negócio bem feito, vai ser bonito, vocês vão fazer de um jeito muito elegante, né? Isso que tá querendo dizer aqui. Aí no versículo 7 diz: terá duas ombreiras. Agora eu vou explicar isso aqui no desenho, as duas ombreiras. Diz assim no versículo 7: terá duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. Então o que acontece? As duas ombreiras são isso daqui, ó, uma ombreira e outra ombreira, tá vendo? Aqui, ó, é a éfode, né? Aqui é a éfode roxa ou estola sacerdotal, é a mesma coisa, é esse colete roxo. E aqui no versículo 7 tá dizendo: terá duas ombreiras, seria esse ombro aqui, ó, e esse ombro, tá vendo? Então terá duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. Ou seja, era um colete aqui na frente e era um colete assim também atrás. A gente vai ver que eles vão ser unidos aqui em cima. Mas eram dois coletes assim. Aqui é a parte da frente e tem um colete assim também na parte de trás. E eles vão ser unidos aqui por uma pedra. A gente já vai ver, já vou explicar. Aqui em cima, no ombro, vão ser unidos por uma pedra preciosa. Então, eles vão pegar essa parte da frente, né? E unir aqui com um botão, né? Uma coisa aqui unindo pela pedra a parte de trás. Então, são duas partes, né? Tem a parte da frente e a parte de trás, que vão ser unidas pela pedra que a gente vai falar aqui de cima. Agora, no versículo 8. E o cinto de obra esmerada, que estará sob a estola sacerdotal, será de obra igual da mesma obra de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Então, tá falando desse cinto. A gente vê que ele tem um cinto aqui, ó, na cintura. Tá falando sobre esse cinto. Tá falando que o sumo sacerdote vai ter um cinto aqui na cintura e que esse cinto dele tem que ser feito com os mesmos tecidos que o colete. Então, o cinto dele tem que ser feito com o quê? Com uma linha de ouro, com púrpura, né? Tecido de púrpura, carmesim, tecido azul e também o linho fino retorcido, né? Então, aqui tem que ser feito com o mesmo tecido que essa parte aqui do colete. Então, o colete e o cinto serão feitos com o mesmo tecido. É isso que está dizendo aqui. Aí, no versículo 9, é bem simplesinho esse capítulo. Olhando o desenho fica mais fácil, explicando pelo desenho. No versículo 9 diz assim: tomarás duas pedras de ônix e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel. Onde que vão essas pedras? Aqui em cima. Lembra que eu havia dito que a parte da frente, né? Aqui tem a estola sacerdotal, o éfode, vai ter a parte da frente e tem a parte de trás. E elas precisam se unir.
Como é que elas vão se unir? Pela pedra. Então, eles vão colocar aqui a pedra de ônix, né? E vai ter uma ligação de ouro, né? Vai ter uma coisa aqui para ele juntar elas por meio de um trabalho feito de ouro. E ele vai juntar a parte da frente com a parte de trás por meio dessa pedra de ônix. E esse engaste, esse trabalho de ouro de pegar, né? E juntar. Então, a parte de trás vai ser juntada com a parte da frente do colete. Então, a gente vê aqui, ó, no versículo 9, diz que são duas pedras, né? Uma pedra em um ombro e uma pedra em outro ombro. Pedra de ônix. Nas pedras terá gravado o nome dos filhos de Israel, né? Então, os filhos de Israel terão seus nomes gravados nessas pedras. Aí, no versículo 10 diz: 6 de seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, segundo a ordem de seu nascimento. A gente lembra que José, né? Jacó, quando ele morreu, quando ele estava para morrer, Jacó, ele passa a primogenitura de Rúben para José. E ele dá para Efraim e Manassés, né, a herança. E considera Efraim e Manassés como tribos, né? Duas tribos no lugar de um filho, como dois filhos, né? Então a gente lembra disso. Considerando isso, né? Que José virou dois, né? Porque José virou a Efraim e vira Manassés. Considerando isso e todas as outras tribos, a gente tem 13 tribos, né? Se a gente para pensar, são 13 tribos. Porque tem a tribo de Levi também, né? E a tribo de Levi, né? Mas eu acredito, né, que tenha ficado aqui o nome de José, porque no versículo 9 diz para colocar o nome dos filhos de Israel, né? Então, talvez Efraim e Manassés tenham sido representados pelo nome do pai deles, né, que é José. Então, provavelmente ficaram 6 nomes de tribos aqui, né? Porque Levi também tinha que ser representada, né? Então, não tinha como Levi não estar com o nome aqui. Primeiro porque nessa época aqui, Levi não tinha sido separada ainda, né? Quando Deus está falando com Moisés aqui, Levi ainda não havia sido separada para sacerdócio, né? Para a representatividade dos trabalhos de Deus. A tribo de Levi ainda não havia sido separada para trabalhos de Deus, né? Então, seriam 6 nomes em um ombro e 6 nomes em outro ombro, né? Então, provavelmente seriam 6 nomes e aqui José. José representa Efraim e Manassés, né? Senão ficaria 13, né? E aqui é muito claro no versículo 10, que fala que vão ter 6 nomes aqui e 6 nomes aqui. Então, são 12 nomes. Então, provavelmente é o nome de José representando Efraim e Manassés. Aí no versículo 11, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. Então, o que está querendo dizer, né? Essas pedras devem ser lapidadas, né? Quando fala com lavores de sinete, sinete é o anel que se usava na época. Um rei, né, alguém para assinar alguma coisa, ele carimbava um anel, né? O anel tinha relevo e esse anel carimbava e aquilo era a assinatura da pessoa por meio daquele anel. É isso que está falando aqui. Então, aqui no ombro do sumo sacerdote teria gravura dos 6 nomes de 6 tribos aqui e de 6 tribos aqui. Então, estaria em relevo, né? Esses nomes estariam em relevos como se fosse um anel, como se fazia um anel naquela época que se carimbava com o anel, né? Leis, decisões se carimbavam com o anel. Então, tá falando para fazer dessa mesma forma. Assim como se faz com o anel de carimbar e ficar ali gravado, né? Aquela gravura, você fazer da mesma forma aqui. Então, aqui na pedra ia ser lapidado, ali ia ser feito um relevo com o nome das 6 tribos de um lado e 6 tribos do outro lado. Aí, desengastadas ao redor de ouro a farás, né? Então, você vai colocar essas pedras de ônix, né? Em volta de ouro. Você vai colocar ela ali bem trabalhada em volta de ouro, né? Para ficar aqui no ombro, para unir com a parte de trás. Vai ter uma junção aqui da parte de trás e da parte da frente do colete sacerdotal. Aí no versículo 12, e porás as 2 pedras nas ombreiras, né? Então aqui uma pedra vem aqui nessa ombreira e uma pedra vem aqui nessa ombreira. Essa pedra tem 6 nomes de tribos e essa pedra tem 6 nomes de tribos. Aí diz aqui, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante de Deus. E como ele está ali representando nos ombros, carregando nos ombros todo o pecado daquele povo, aí ele consegue a purificação. Lembra muito Jesus Cristo, é claro, né? Como eu falei, todo o tabernáculo, né?
é a indicação de Cristo, né? Então aqui não é diferente. Então o sumo sacerdote também era uma indicação de Cristo, né? Tanto que hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então aqui já dizia sobre isso. É algo interessante de se ler sobre isso. Eu anotei aqui 2 passagens, eu não vou ler, mas quem quiser ler, fala sobre isso mesmo, sobre os ombros, que Cristo também fez isso. Cristo carregou os nossos pecados, nos carregou nos ombros dele, né? Quem quiser ler algo muito interessante, né? É um profeta que já falava, né? O livro de Isaías é extraordinário, quando a gente foi estudar o livro dele, né? Então, a gente encontra isso no livro de Isaías. Quem quiser ler depois, é o livro de Isaías. No capítulo 9, versículo 6, fala algo legal sobre isso que a gente acabou de ler. E no capítulo 22, versículo 22 também, tá bom? Eu não vou ler agora, né? Mas quem tiver curiosidade, quiser dar uma lida, tá bom? Mas aí depois a gente vai se aprofundando mais, conforme a gente vai passando o estudo, né? Então, agora no versículo 13 diz assim: farás também engastes de ouro, né? Então, você vai fazer também um trabalho ali para juntar. Você tem que juntar a parte de trás do colete com a parte da frente, né? São 2 partes, né? Aqui é uma parte solta e tem uma parte igual a essa de trás. São 2 partes soltas. Você precisa juntar as 2 ali. Então, a pedra de ônix aqui em cima vai ser a junção. Vai ser o que vai juntar a parte de trás do colete da parte de frente, da frente do colete. Então, essa pedra de ônix. Como que vai fazer essa ligação? Com ouro, né? Não era pouca coisa não. Era uma roupa ali muito elegante, né? Muito bonita, né? Muito chique. Então, ele vai fazer a junção ali por meio do ouro. Aí, aqui diz no versículo 14: e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira, né? Obra de corda, obra de corrente, alguma coisa assim, né? Algo trançado, né? Farás. E as correntes da fieira prenderás nos engastes. Então, agora eu vou explicar o versículo 14. O versículo 14 está falando, né? Que aqui, nesse engaste que vai ter que fazer aqui, porque aqui a gente lembra que tem a pedra de ônix, né? Tem uma pedra de ônix aqui com 6 tribos gravadas, outra pedra de ônix aqui com 6 tribos gravadas, e tá dizendo que desse engaste de ouro que foi feito aqui para juntar, né, a parte de trás com a parte de frente, deve vir 2 correntes de ouro. Então vai ter que sair uma corrente de ouro aqui e uma corrente de ouro aqui, né? Vão ficar 2 correntes penduradas aqui. A gente vai entender por que essas correntes. Essas correntes são por causa do peitoral que vai ser feito. A gente vai ver agora, tá? É aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu mostro pro Instagram, que o pessoal do Instagram não tá vendo. Aqui, ó, tem uma correntinha, ó. Tá vendo? Uma correntinha. Aqui é a pedra de ônix. Aqui é a pedra de ônix. Aqui é uma correntinha. Aqui é outra correntinha. Então, são essas correntinhas que a gente acabou de ler. Aqui, a gente vai falar agora, é o peitoral. A gente vai falar sobre isso agora, tá? Então, o que a gente acabou de estudar? Foi essa parte roxa aqui. A gente acabou de estudar sobre a estola sacerdotal ou éfode, né? É a mesma coisa, é colete. Então, essa parte roxa a gente acabou de estudar sobre ela. O que a gente acabou de ver no versículo 13, 14, nesse finalzinho da primeira parte, é isso, essa pedra ônix aqui de um lado, pedra ônix aqui de outro lado, e vindo dessa pedra ônix, desse engaste aqui nessa pedra ônix, tem uma correntinha de ouro e outra correntinha de ouro, que vão ficar onde? Penduradas? No peitoral. A gente já vai ver isso. Então, agora a gente vai falar sobre o peitoral no versículo 15. Diz assim: farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, uma coisa bem trabalhada, uma coisa bem feita, né? Conforme a obra da estola sacerdotal o farás, ou seja, no mesmo naipe, né? Tão bem feita como foi o éfode, como deve ser o éfode, deve ser o peitoral também, deve ser muito bem feito. Como que vocês vão fazer? Da mesma forma. É uma linha de ouro, vocês vão pegar a linha de ouro, vão pegar tecido azul, tecido púrpura, tecido carmesim e linho fino retorcido. O mesmo material que foi usado para fazer o colete vai ser também usado para fazer o peitoral, que é esse peitoral aqui com essas pedras. Aí diz no versículo 16, quadrado e duplo, né? Então aqui a gente vê, né? Quadrado e duplo. Duplo provavelmente é porque a gente vai ver que vão ser carregadas 2 pedras, que são as pedras de consulta a Deus.
E eles carregam aqui no peito, né? Eles carregam aqui embaixo disso daqui. Então, por isso que provavelmente é duplo, para poder colocar essas pedras. A gente vai ver daqui a pouquinho que eles carregavam 2 pedras de consulta a Deus. Então, eles queriam, a gente vai ver mais pra frente sobre isso. Saul vai tentar consultar a Deus, né? Então, a gente vai ver isso. E eles consultavam a Deus nessas pedras. E ele vai falar isso agora. Aí diz assim: quadrado e duplo, né, versículo 16, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Então era pequenininho, né, não era tão grande, né, 1 palmo de comprimento, 1 palmo de largura. Então era assim, cabia, aqui a gente vai ver, ó, eram 3 pedras, eram 4 fileiras, cada fileira com 3 pedras preciosas. Já vai explicar quais pedras que eram, e em cada pedra tinha gravado o nome de uma tribo. Mais uma vez, a gente lembra, né? 3 vezes 4 dá 12, né? Então, 2, 3, 6 é 12 nomes. Então, tem que ter o nome de Levi também, né? Levi também tem que estar aqui no meio. Então, provavelmente, mais uma vez, é o nome de José que está aqui. Não é o nome de Efraim e Manassés. Mas Efraim e Manassés estão sendo representados por José, né? Então, agora no versículo 17. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem, então aqui está falando sobre isso, né? Você vai colocar essas pedras, mas como você vai colocar essas pedras, né? Fixando elas com ouro. Você vai colocar o ouro em volta, um trabalho bem bonitinho, bem feito. Você vai fixar essas pedras com ouro, né? No colete, e vão ser assim: 3, são 4 fileiras, né? De 3 aqui, que dão 12. Aí aqui diz isso. Agora vai falar sobre as pedras, né? A primeira fileira, que é essa primeira fileira aqui, seria a fileira com o quê? Sárdio, topázio e carbúnculo. Gente, é muito complexo para a gente compreender essas pedras, né? Porque há uma indefinição, não se sabe. Existem pedras que antigamente tinham um nome, que hoje outras pedras têm esse nome. Então não dá para saber exatamente quais pedras estão falando, igual diamante, né? Provavelmente não era diamante aqui que eles estavam falando, porque diamante, né? Não se tem, assim, entendimento que eles já conheciam diamante naquela época, ou que eles soubessem fazer gravura no diamante, né? Então, talvez alguns nomes aqui sejam de pedras que mudaram, ao longo do tempo mudaram o nome, né? Foi mudado o nome e hoje nós conhecemos como uma outra pedra, mas o que está sendo falado aqui não é a pedra que a gente conhece hoje, né? Mas o importante é a gente entender o contexto, né? Já que isso daqui é sombra daquilo que viria, então, né, não tem tanta importância assim da gente compreender qual pedra era certinho, já que hoje o sumo sacerdote é Cristo, né? Então, amém. Então, aqui, as 3 primeiras pedras eram o quê? Sárdio, né? Topázio, carbúnculo. A segunda fileira era o quê? Esmeralda, né? Safira e diamante. Provavelmente não é a esmeralda de hoje que a gente conhece, não é o diamante de hoje, né? Por conta da gravura, por conta do trabalho que faz em cima, né? Mas não tem como a gente saber qual pedra era exato. Mas a gente sabe que eram pedras preciosas, né? Eram pedras consideradas nesse tempo, para esse período, né? A gente está falando aqui de mais de 3.000 anos atrás, né? Então, eram pedras, né, que muda, né? Hoje a gente dá nome para uma coisa que 3.000 anos atrás era outro nome, né? Então, não dá para saber exatamente. Aí, no versículo 19, a terceira ordem, né? Então, a terceira fileira daqui será de jacinto, de ágata e de ametista. A quarta fileira, né? A última fileira aqui, será de berilo, de ônix e de jaspe. Elas serão, né, guarnecidas de ouro nos seus engastes, né? Então, elas vão ser tecidas, anexadas nesse peitoral por meio do ouro. Então, vai ser um trabalho ali de colocar essas pedras por meio do ouro, um trabalho ali de colocá-las com uma fixação de ouro ali no peitoral. Aí no versículo 21 diz: as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. Então foi o que eu disse, né? Então são 12 pedras. Para quê? Para 12 filhos de Israel. Então, Efraim e Manassés não são filhos de Israel, são filhos de José, né? Mas eles foram reconhecidos como o quê? Na primogenitura. Porque eles receberam porção dobrada das terras do pai, né? Então, eles foram considerados na primogenitura, né? Rubem perdeu a primogenitura e foi para José a primogenitura. Então, Efraim e Manassés receberam a primogenitura, receberam porção dobrada das terras. Mas aqui não, tá falando sobre os 12 filhos de Israel. Então, aqui tá falando sobre José.
Então aqui diz, as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 filhos de Israel, tá muito claro. Segundo seus nomes, serão esculpidas como sinetes. Então aqui também havia uma gravura com o nome das tribos. Então uma pedra aqui estava escrito Judá, uma pedra que estava escrita Benjamim, uma pedra estava escrito Efraim, outra Manassés, uma estava escrito Dan. Então cada pedra, né, tinha um relevo ali, né? Quando fala como sinete, é como selo de anel. Então, como um selo de anel que era feito naquela época que selava, né, documentos, também era aqui no peitoral dele, né? Então era com um relevo aqui o nome de cada um das 12 tribos. Cada um com seu nome para as 12 tribos. Aí agora no versículo 22. Para o peitoral farás corrente como cordas de obra trançada de ouro puro, né? Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então agora, só um instante, gente, tá acabando a bateria aqui de um celular. Então agora, deixa eu voltar aqui. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro, né? Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então tá falando aqui, né? A gente vai ver o que acontece. Esse peitoral, ele não vai poder ficar solto, ele não vai poder ficar balançando, né? Não vai ficar solto assim na roupa do sumo sacerdote. Ele tinha que ficar fixado na roupa do sumo sacerdote. Então, ela vai ser anexada aqui a parte de cima e ela vai ter um anexo também aqui na parte de baixo, que vai ser feito com uma linha azul, a gente vai ver. Vai ter um anexo embaixo e vai ter um anexo em cima. Para que ela não fique assim balançando, ela tem que ser uma coisa só ali no peitoral do sacerdote. Aí diz assim no versículo 23, farás também para o peitoral 2 argolas de ouro e porás 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então, 2 argolas de ouro aqui embaixo, nas 2 extremidades, aqui no finzinho do peitoral do sacerdote, porque a gente vai ver que agora vai ter uma ligação até o cinto, para prender o peitoral, para não ficar balançando o peitoral ali no peito do sacerdote. Aí diz então no versículo 24, né? O 23 eu acabei de ler, certo? 24. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderá nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente. Então aqui tá falando de novo sobre essa correntinha aqui, ó. Tá falando sobre essa correntinha, você tem que fazer aqui um anexo, né? Tem que fazer uma entrada aqui, um encaixe aqui também no peito. Então, vai ter um encaixe no peito, vai ter um encaixe aqui no peito. E vai ter aqui a corrente que liga daqui até aqui, né? E a daqui até aqui também. Fixar bem o peitoral para o peitoral não cair. Aí diz então no versículo 25, as 2 pontas das correntes prenderá nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele, né? Então aqui, pela frente, você vai colocar aqui nas ombreiras. Então vai ficar, a correntinha vem só até aqui a pedra de ônix, né? Veio até a pedra de ônix, ficou fixada a parte de cima, né? Mas a parte de baixo ainda tá balançando, né? Então a gente vai ver que agora vai fixar a parte de baixo também. Aí diz assim no versículo 26, farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral. Então agora vão ser aqui embaixo, ó, 2 argolas de ouro aqui embaixo. Na sua orla interior junto à estola sacerdotal, né? Então aqui embaixo vão ser feitos mais 2 argolinhas para juntar aqui, para ele não ficar balançando, para prender o peitoral. Aí diz no versículo 27, né? Ele vai ficar preso, mas tem uma entrada aqui, né? A gente vê que fica um espaço aqui para entrar, porque a gente lembra que aqui embaixo vão ficar, né? 2 pedras, que são as pedras de consultas a Deus, né? Então há um espaço aqui embaixo, né? Mas elas são fixadas aqui, em cima pela corrente, né? E embaixo ela vai ser fixada ao cinto. Aí diz assim no versículo 27, farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal. Então, aqui tá falando que vai ser aqui, né? Vai colocar, ó, 2 argolas aqui de ouro e também vai ter 2 argolas de ouro onde? Aqui perto do cinto, tá dizendo, ó.
Farás também 2 argolas de ouro e a porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, né? Abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto. Então, vai ser aqui sobre o cinto, de obra esmerada da estola sacerdotal. Então, sobre esse cinto vai ter também um anexo para juntar aqui, né? Para não sair o peitoral. Aí diz aqui no versículo 28, e ligarão o peitoral, então você vai ligar agora esse peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal. Então, você vai ligar esse peitoral aqui embaixo, né? Com a estola, aqui perto do cinto, onde está o cinto. E nunca o peitoral se separar da estola sacerdotal. Nunca o peitoral vai se separar. Então, ele fica ali anexado, ele não deve se separar aqui. Não tem como, você não era para tirar, não era para ele ficar tirando aqui. Não deveria se separar da estola desse colete. Aí diz aqui no versículo 29, assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Aí diz agora no versículo 30, sobre essas 2 pedras que eu falei, que vão ficar embaixo, que são as pedras de decisões. Eles consultavam a Deus por essas pedras, né? A gente vai ver mais pra frente isso com Saul. Saul vai tentar consultar a Deus por meio dessas pedras e ele não vai conseguir. Deus não vai responder a Saul. Então Saul vai atrás de uma feiticeira. A gente vai ver isso mais para frente, né? Então, agora a gente vai falar sobre isso. Onde vão ficar essas pedras, né? No versículo 30 diz: também porás no peitoral do juízo, né? Então aqui no peitoral do juízo vai colocar o Urim e o Tumim. O que é o Urim e o Tumim? São 2 pedras. Urim é uma pedra e Tumim é outra pedra. Então, ele não ia colocar aqui à vista. Provavelmente, lembra que a gente falou que o peitoral era duplo? Né? Então, era um trabalho bem feito, era duplo. Então, provavelmente, havia aqui por dentro, né, um bolso, um lugar para colocar as pedras. Então, ele ia colocar aqui escondido por dentro essas pedras. Mas essas pedras eram importantíssimas, porque essas pedras eram pedras de decisão. A gente vai ver mais para frente que eles consultavam a Deus por meio dessas pedras. Deus respondia a eles, né, por meio dessas pedras. Então, essas pedras eram muito importantes. Aí diz assim, né? Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Então, essas pedras ele não tinha que tirar, ele tinha que andar com aquelas pedras ali no coração dele, porque significam a decisão de Deus, o juízo de Deus, né? O que Deus quer, a vontade de Deus. Então, tinha que andar sempre no peito de Arão. Então, ele tinha que carregar ali consigo no peito, né? A decisão, a perfeição da decisão de Deus, a perfeição da decisão do juízo de Deus. Então, tudo isso estava representado naquelas pedras, né? Que eles vão consultar muito. A gente vai ver que vão consultar muito essas pedras, né? E Deus falava por meio dessas pedras, a gente vai ver. Só que Saul vai consultar um dia e Deus não vai querer, porque a gente vai ver que Saul vai se desviar. Por isso que Davi vai ser escolhido, né? Mas Saul vai se desviar, então Saul vai consultar a feiticeira. E são essas pedras que Saul tenta consultar e Deus não responde Saul, né? Então, a gente vê que era muito utilizado. Então, aqui continua o versículo 30, né? Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente, né? Agora a gente vai falar aqui mais sobre as vestes, né? No versículo 31 diz, né? Farás também também as sobrepeles, né? O que é sobrepeles, né? Sobrepeles é essa parte azul. Sobrepeles é uma capa, né? Que vem em cima de uma túnica. É um manto, né? Um manto. Se usa em cima de uma túnica. Aqui embaixo, essa parte branca é a túnica. A gente vai ver mais pra frente. Que eles usavam até um shorts, né? Um calção. Então, aqui é uma túnica, essa parte branca. Então, esse sobrepeles que tá falando aqui azul, é essa parte aqui azul. É a capa, um manto sobre uma túnica, né? Então, essa parte azul. Algo interessante se falar sobre essa parte azul aqui, ela não podia ter costura. Ela não tem costura. Então, não podia ter costura alguma aqui. Ela não havia costura nessa parte azul. Então, aqui diz, né? Farás também as sobrepeles, que é essa parte azul, da estola sacerdotal toda de estofo azul, né?
Então, aqui no versículo 32, no meio dela haverá uma abertura para a cabeça, né? Então, aqui teria que ter uma abertura para a cabeça, por quê? Porque ela não é costurada. Então, não tem costura, não pode costurar ela. Ela tem que ser um pano só, não pode ter costura. Mas eles fariam uma abertura aqui para a parte da cabeça, né? Só não poderiam costurar. Será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Então, eles deviam, ali, sem costurar, fazer um trabalho bem feito para que não rasgasse. Né? Então, devia ser um trabalho muito bem feito, como eram feitas as saias, por exemplo. As saias, pelo jeito, não havia costura, mas eles faziam um trabalho tão bem feito que não rasgava. Então, eles tinham que fazer isso aqui, para que não rasgasse, mas que não houvesse costura, não poderia haver costura. Aí no versículo 33 continua. Em toda a orla das sobrepeles, né? A gente vai ver que interessante sobre isso agora. Vão ter sinos aqui. E toda vez que Arão anda, o sino toca o barulho para que todos ouçam realmente. Então, aqui no versículo 33 fala: em toda a orla das sobrepeles, né? Todo o final aqui, toda a rebarba dessa parte azul, né? Desse manto, deve ter romãs de estofa azul. Então, aqui na rebarbinha teria um trabalho, né? De bem feito. A gente vai ver que não é só colorido, né? Um trabalho bem feito, que seriam umas romãs, né? Seria um negocinho redondinho, bonitinho, né? No formato, uma coisa redondinha, usada como? Com linha azul, tecido azul, né? O estofa azul, tecido púrpura, tecido carmesim. Então, seria um trabalho feito aqui. Só que intercalar. Ia ter um romã feito de estofa azul, púrpura e carmesim e um sino. Um romã e um sino, um romã e um sino, um romã e um sino. Ia ficar intercalando, um sino e um romã, sino e um romã. Aí, esse sino a gente vai entender por que esse sino, né? Deus fala realmente que é para fazer barulho, para o povo ouvir realmente e se atentar, né? Perceber o que Arão estava fazendo ali, né? Então, no versículo 34 diz: haverá em toda a orla das sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Então, era aquilo que eu falei, né? Vai ser uma romã, campainha de ouro, uma romã, campainha de ouro, vai intercalando. Aí, no versículo 35 diz: esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante de Deus, e quando sair, e isso para que ele não morra. Então, quando Arão for trabalhar, quando Arão for exercer o sacerdócio, quando Arão for entrar ali, ele tem que usar isso. Se ele fosse lá sem a parte de baixo, o sininho não fizer barulho, ele morre. É isso que Deus está falando. Não, tem que fazer barulho. Tem que todos ouvirem realmente. E ele vai usar sempre essa roupa fazendo esse barulho quando ele vier aqui, né? Diante da minha presença. Ele tem que fazer esse barulho. Ele tem que usar essa roupa fazendo esse barulho desse sininho mesmo, né? Então, se não fizer isso, ele vai morrer. Aí no versículo 36 diz: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. É uma faixa, aqui tá falando de uma faixa. Aqui, ó, ele vai ter um turbante, né? Aqui é um turbante, né? Uma túnica, né? Túnica não, um turbante, uma touca, né? Então aqui tem um turbante na cabeça, né? E aqui na testa dele vai ter uma faixa. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó, tá vendo? Uma faixa de ouro. É sobre isso que a gente vai falar agora, essa faixinha de ouro. Então ele tem que estar com essa faixinha de ouro na testa, né? Pra dizer ali, né? Que santidade seja dada a Deus. Não é ele que é santo, né? Então é isso que ele tá dizendo ali, né? Então ele teria que entrar diante da presença de Deus com essa faixa de ouro, né? Feita de ouro aqui na testa, escrito santidade ao Senhor, né? Santidade a Deus, né? Quem é santo é Deus, né? E eu devo a santidade a Deus, né? Então eu devo santidade a Deus. Então ele deveria entrar na presença de Deus em santidade, né? E aquela santidade ele reconhece que não é dele, é a santidade de Deus, né? Então ele teria que andar com isso, senão ele morreria. Ele não poderia entrar na presença de Deus sem isso também, que ele morreria. Então é mais uma observação. Aí no versículo 37 diz: atalaás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. O que é a mitra? A mitra é o turbante. A mitra é isso aqui, ó. A mitra é essa touca, né? A mitra é esse turbante, essa touca. Então, essa faixa
de ouro devia estar aqui na frente, na testa dele, na entrada, assim, para todo mundo olhar e ver, né? Olhar ali e ver santidade ao Senhor. Quando olhar para a testa dele, ler ali santidade ao Senhor. Então devia estar aí, nessa posição. Aí no versículo 38 diz: e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem todas as ofertas de suas coisas santas, né? Então, ó, essa faixa estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade referente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem, né? Então, o que que acontece? Os filhos de Israel vão consagrar determinadas coisas para se purificarem. A gente vai ver durante a Bíblia que vai ter muito sacrifício, né? Eles só conseguiam purificação por meio do sacrifício, né? O sangue purificava. Então, eles tinham que oferecer sangue. Então, eles ofereciam sangue de cordeiros, né? Então, aqui diz, e essa placa, né, tem que estar sobre a testa de Arão, para que por causa dessa placa que está na testa dele, é que ele vai conseguir pegar o pecado que está sendo pago ali para ele. Ele vai puxar para ele o pecado daquela pessoa. E depois, uma vez por ano, ele vai entrar lá no Santo dos Santos e vai eliminar aquele pecado ali com Deus, entendeu? Então, ele puxa para ele o pecado da pessoa por causa dessa faixa, né? Quando a pessoa vier, aqui tá dizendo no versículo 38 o quê? A pessoa viria, né? Cometeu o pecado, a pessoa vem e oferece ali um cordeiro. Então, ele com aquela faixa, né? Ele vai matar o cordeiro. Mas o que que acontece? O cordeiro, né? Como que Arão vai conseguir limpar o pecado da pessoa no Santo dos Santos, né? Ele tem que receber o pecado da pessoa para poder limpar. Como que ele vai limpar o pecado de outro se ele não receber o pecado do outro? Então, ele conseguia receber o pecado do outro por conta dessa faixa. Então, ele tinha que usar essa faixa na testa. Aí, quando alguém fosse lá e oferecesse um cordeiro em sacrifício porque ele pecou, ele ia, matava o cordeiro e aquele pecado que foi pago por aquele cordeiro, né, ia para Arão. E Arão depois se liquidava lá no Santo dos Santos, né, quando ele oferecesse o sacrifício ali, então era purificado, né. E até mesmo ali, né, antes do Santo dos Santos, quando era feito ali o sacrifício, né? Então, para ser feito sacrifício, não é assim, né? Você chegar e matar e pronto, né? Tinha que ter uma legitimidade daquela pessoa, né? Então, Deus estava dando ali a Arão uma legitimidade de conseguir realmente aniquilar o pecado da pessoa ali. Então, Arão conseguia tomar para si o pecado, né? Para que a pessoa realmente fosse liberta, né? Aí no versículo 38 diz: e estará sobre a testa de Arão, nessa faixa dourada, que diz santidade ao Senhor, para que essa faixa tem que estar na testa de Arão, para que ele leve o pecado referente às coisas santas que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Porque se Arão não tiver com essa faixa na testa, você pode chegar lá e matar um boi, que Deus não vai aceitar. É isso que tá querendo dizer, né? Então, para que Deus aceite a sua oferta, né? Por conta da sua iniquidade, você cometeu um pecado e você quer oferecer um sacrifício, né, para Deus, para se purificar do que você cometeu de errado, para que seja aceito. Arão tem que usar essa faixa, senão Deus não aceita. Então, para que seja aceito esse sacrifício e realmente, né, aquela iniquidade seja levada, então tem que usar essa faixa, senão não tem jeito. Aí no versículo 39, tecerás quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Então agora tá falando sobre essa roupa branca. Quadriculada provavelmente é o quê? É comprida, né? Quando tá falando quadriculada, é uma roupa realmente de manga longa, né? E comprida. Então, ele iria de manga longa e comprida realmente ali o sumo sacerdote, né? Então, aqui diz, e farás uma mitra, né, de linho fino, né? Mitra, a gente lembra que é isso daqui, né? A túnica, né? Essa turbante, né? Farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Aí no versículo 40. Para os filhos de Arão, então aqui
a gente falou sobre a roupa do sumo sacerdote. Mas o que acontece? Os filhos de Arão não são sumos sacerdotes. Eles são sacerdotes, né? Não são sumos sacerdotes. A gente vê que aqui no versículo 40 fala só dos filhos de Arão. Então é muito claro, só é sumo sacerdote Arão. E só são sacerdotes os filhos de Arão. Então as outras pessoas não são sacerdotes, somente Arão e a descendência deles são sacerdotes, né? E Arão é o sumo sacerdote. Aí diz então no versículo 40 sobre a roupa dos sacerdotes, sobre a roupa dos filhos de Arão, né? Essa é a roupa de Arão. Arão é o sumo sacerdote. Então, agora a gente vai falar sobre a roupa dos filhos de Arão. Então, diz no versículo 40: para os filhos de Arão, farás túnicas e cintos e tiaras, fá-lo-ás para glória e ornamento. Então, quais eram as roupas dos filhos de Arão? Era essa roupa aqui branca. É só a roupa branca. Era a roupa branca e um turbante, né? O turbante, eu esqueci o nome. Esse negócio que tá aqui na cabecinha dele, eu esqueci. É um turbante mesmo o nome. Então, seria só isso, né? Os filhos de Arão teriam um cinto e usariam somente essa roupa branca aqui. Eles usariam essa roupa branca, os filhos de Arão, teriam um cinto e teriam o turbante só. Mais nada. Essa roupa aqui azul, essa roupa roxa, toda coisa aqui é só para sumo sacerdote. Os filhos de Arão é só essa parte branca aqui de baixo, a última parte branca, né? Então, os filhos de Arão, os sacerdotes, só usariam essa roupa branca e o turbante. Aí diz aqui então, né? No versículo 41. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como os filhos dele, né? E os ungirás. A gente vai falar sobre a unção deles, né? Na próxima aula, como que foi a unção deles, né? Porque eles estavam sendo separados com um trabalho, não era qualquer trabalho, né? Eles eram sacerdotes, né? Então, não é qualquer trabalho que eles estavam sendo separados. Então, há uma consagração ali. Eles precisam de uma unção e uma consagração. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, aqui diz, e os ungirás e o consagrarás e os santificarás, né? Para que me oficiem como sacerdotes. Então, eles precisam ser ungidos, eles precisam ser santificados e eles precisam ser consagrados para serem os meus sacerdotes. Então, só realmente a descendência de Arão era separada para sacerdócio. O restante, não. Eles eram auxiliares. Os outros levitas mais à frente vão ser auxiliares. Mas hoje, aqui nesse contexto, a gente lembra, no início da aula eu falei, que a gente estava ainda na época dos primogênitos, não estava ainda na consagração dos levitas. Os levitas ainda não haviam sido separados, né? Então, aqui somente a casa de Arão foi escolhida para sacerdócio, somente a descendência de Arão, né? Os filhos de Moisés não podiam ser sacerdotes, somente os filhos de Arão. Aí diz no versículo 41, e com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Versículo 42, faz deles também calções de linho. Então, eles usavam calças também, né? Não é uma calça grande até o pé, a gente vai ver que era uma calça até a coxa, provavelmente, né, até ali o joelho, né? Então, eles usavam essas calças. Por quê? A gente lembra que a gente já havia falado, né? Já havia visto que Deus falou, olha, não ergam altares altos para mim. Porque vocês vão ter que subir em escada para oferecer o sacrifício e vocês vão profanar o meu altar, revelando a nudez de vocês. Por quê? Porque nessa época eles usavam, né? Túnicas. E túnica é o que? Era tipo um vestidão. Então, embaixo estava nu. Então, eles iam subir escadas, né, para oferecer sacrifício, e ali a nudez deles ia ser revelada no altar, realmente ia profanar. Então, o que Deus faz aqui? Para os sacerdotes, né, e para o sumo sacerdote? Faz um calção, então eles vão usar calça. Por baixo dessa túnica, né, então eles têm essa túnica aqui branca, né, que é a última roupa, a primeira roupa lá de todas, lá embaixo, né? Essa roupa branca. E embaixo dessa roupa branca ainda tinham shorts. Então, embaixo dessa roupa branca, eles ainda usavam shorts ali. Então, diz isso agora no versículo 42. Faça-lhes também calções de linho, né? Para cobrirem a pele nua.
irão da cintura para as coxas. Então a gente vê que era desde a cintura, o calção, até a coxa deles ali, né? Provavelmente, né, não coxa em cima, igual shortinho, né? Mas provavelmente era ali até o final da coxa, ali perto do joelho, né? Provavelmente. Então no versículo não ia ser shortinho curto, né? Provavelmente era isso. Aí no versículo 43 fala, e estarão, né, a gente já tá terminando, é o último versículo hoje, até que a aula foi curta para tanto versículo, né, mas amém. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação. Quem é que pode entrar na tenda da congregação, que é o tabernáculo? Somente Arão e seus filhos. Os outros auxiliares não, só Arão e os filhos dele. Por quê? Quem foi separado para sacerdote? Arão e a descendência de Arão, mas ninguém. Os filhos de Moisés podem entrar lá no tabernáculo? Não, senão morre. Então, só quem pode entrar lá no tabernáculo é Arão e os filhos de Arão, porque eles foram separados para o sacerdócio. Mas ninguém. Os outros podiam ser auxiliares, né? A gente falou já no começo da aula de hoje que os primogênitos seriam auxiliares dos sacerdotes. Mas quem é sacerdote ungido, consagrado e santificado para entrar no tabernáculo? Somente os filhos de Arão e Arão, né? Então não é assim, não é oba-oba, né? Não é festa, né? Porque a gente lembra, a gente estudou ontem, né? Tem o pátio, né? Tem o átrio, eu tô sem aqui o desenho agora. Tem o átrio, né? Um átrio grande, né? E dentro do... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para falar. A gente lembra, né? Tem um átrio grande aqui, ó. Um átrio enorme, né? Então tem um átrio enorme aqui, a entrada aqui, né, do átrio, e aqui é o pátio, né, que é o átrio. Pátio e átrio é a mesma coisa. Então aqui outras pessoas podiam auxiliar, né? Podiam entrar aqui os auxiliadores, né, podiam vir auxiliar, né? Então aqui, por enquanto a tribo de Levi ainda não havia sido separada, quem deveria entrar e auxiliar? Os primogênitos. Mas não vai dar tempo. O povo não deu tempo para isso, o povo já montou o bezerro, né? Não deu tempo para os primogênitos trabalharem nisso. Então, Levi já vai ser escolhida. Mas o que acontece? Aqui, né, o trabalho poderia ser feito com a ajuda dos auxiliadores, né? Os auxiliadores iam auxiliar aqui. Mas e aqui dentro? Para entrar no santo lugar? Um auxiliador podia entrar? Não, não podia. Se o auxiliador entrasse, estava profanando o lugar. Por quê? Porque aqueles que vão entrar aqui, né, no santo lugar, que tem direito, né, a comer aqui na mesa da proposição, que vão acender aqui o candelabro todo dia, né? Quem são? Os sacerdotes e o sumo sacerdote, só. Por quê? Porque eles foram consagrados, eles foram ungidos, eles foram santificados. Então, não é qualquer pessoa que vai entrando, não. Então, os auxiliares, né, os auxiliadores ali, eles ajudariam nessa parte aqui do átrio, mas aqui dentro quem entra é Arão e a casa dele. Arão e a casa dele não, Arão e a descendência dele, né? Então Arão e os seus filhos podem entrar, o restante não. Mesmo quando for consagrada a tribo de Levi, mesmo quando Deus escolher a tribo de Levi para os seus serviços, né? Deus vai pegar a tribo de Levi para os serviços de Deus. Porém, quem é sacerdote? Arão. Quem é sumo sacerdote? Arão. Quem é sacerdote? A descendência de Arão. Então, só pode ser sacerdote quem é descendência de Arão. Tá? Então, a gente finaliza aqui hoje. Eu acho que eu não li o versículo 43, né? Deixa eu ler para finalizar. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, né? Então, aqui, ó. Aqui é o tabernáculo, né? Aqui é o átrio. Então, eles vão vir andando no átrio, pode estar aqui os auxiliadores no átrio, tranquilo, né? Na hora de entrar aqui na tenda da congregação, isso é a tenda da congregação. Na hora de entrar na tenda da congregação, quem pode entrar? Aí aqui diz, quando Arão e os filhos dele entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para quem é que pode ir oferecer o sacrifício aqui? Qualquer auxiliar? Não, somente os sacerdotes e o sumo sacerdote pode. Os outros podiam auxiliar, mas quem pode queimar? Somente o sacerdote e o sumo sacerdote. Saul, a gente vai ver mais pra frente, que ele ofereceu sozinho lá um sacrifício, né? E Samuel chegou depois, né? Samuel que era o sacerdote, né? E Saul fez errado, Saul não podia. Só quem é sacerdote pode sacrificar. Então, só quem era sacerdote podia oferecer sacrifício.
Então Saul não podia. Então, ou os auxiliadores não podiam oferecer sacrifício aqui. Podiam matar aqui o animal, né? Colocar o animal aqui em sacrifício. Não podia. Quem podia fazer isso eram somente os sacerdotes. Então, somente os filhos de Arão e Arão podiam chegar aqui no altar e oferecer o sacrifício. Os outros podiam ajudar a limpar o animal, a organizar aqui os animais, a segurar o animal para o animal não fugir, sair correndo. Eles podiam organizar. Mas quem ia oferecer o sacrifício? Os sacerdotes e os sumos sacerdotes, só. Aí aqui diz no versículo 43, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Porque o que acontece? Eles precisam estar consagrados, ungidos e santificados, porque eles estão aqui oferecendo sacrifício para a purificação do pecado do outro. Então, se eles não tiverem separados, santificados e consagrados, eles vão morrer. Eles estão fazendo um negócio ali que eles não podem fazer, eles vão morrer, vão cair duro ali, né? Então, Deus não, Deus está separando eles ali para que eles não cometam pecado e não carreguem a iniquidade em si e morram. Então, Deus está habilitando eles para que eles ofereçam aqui o sacrifício, né? Então, está dizendo aqui no versículo 43, isto será estatuto perpétuo para ele, para sua posteridade depois dele, né? A gente lembra que antes do versículo 43, a gente falou sobre a calça, né? O calção. A gente lembra que Deus já havia falado, né? Que não é para você oferecer sacrifício em altar alto, né? Eu acabei de falar. Então, aqui é a mesma coisa, seguindo o mesmo sentido. Então, eles devem fazer no versículo 42 um calção para usar por baixo da túnica, né? Para usar por baixo dessa roupa branca aqui, um calção. Para quê? Para quando eles oferecerem o sacrifício do pecado do outro, né? Eles não cometerem um pecado profanando o altar ali, mostrando a nudez deles, né? Então, eles têm que estar com calção também. Então, aqui acaba hoje a aula.